Misericórdia, só coisa que não presta. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia de nós. A palavra de Deus diz: se você pecou, você deve confessar. A natureza pecaminosa está no homem, todos pecaram, e quando peca, tem que recorrer aos trâmites que a Bíblia ensina. Tem que recorrer. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Por quê? Porque o pecado adoece, o pecado mata. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ah, que legal, então eu pequei, eu vou procurar um irmão, porque está escrito aqui, orai uns pelos outros, para que sareis. Todo irmão lá na igreja é justo, então eu vou procurá-lo para orar por mim. Então vamos entender isso aí. Há pecado que você pode sim falar com o seu irmão. Mas há outros pecados que o seu irmão não vai poder te resolver. Por isso que é importante nós entendermos sobre isso. Então, o que nós lemos aqui? Confesse as vossas culpas uns aos outros. Ore um pelos outros para que sareis. Alguém procurou você, olha, eu estou debaixo do peso porque eu fiz uma coisa errada. Ore por mim. Você já vai orando já? Tem que dar nome aos bois. Qual que foi o pecado, irmã? Ah, eu não quero falar. Tenho vergonha. Eu já atendi a pessoa assim. Pastor, ore por mim, porque eu pequei. Falei, qual foi o pecado? Ah, eu não quero falar que eu tenho vergonha. Falei, então não vou orar não, irmã. Aí eu tenho vergonha. Eu brinquei delicadamente, que eu sou muito maneira, delicada, aleluia, embora não digo, né? Eu falei, querida, tem que ter vergonha de pecar, não de confessar. E eu não estou inventando coisa, não, está na Bíblia. Até quando vocês vão pecar e nem vergonha vão sentir? Está escrito na Bíblia. Então, biblicamente, eu falei para ela, tem que ter vergonha de pecar. Ai, que horror, eu pecar, eu crente, lavado e remido, que adoro o Senhor, vou ficar fazendo isso aí? Eu não, que vergonha. Não vou me prestar a isso, não. Eu, crente, vou ficar mentindo? Não vou, não. Temos que ter vergonha de pecar. Mas ele diz assim, confesse para o seu irmão. Irmão, vem aqui que eu preciso confessar aqui uma coisa. Qual que é? Que pecado que foi? Ah, eu pequei, eu fiquei com muita raiva e eu xinguei, eu desejei a morte por irmão. É pecado? É pecado. Olha, ele vai falar pecado para você, mas a Bíblia diz que você até pode orar, mas há pecado que você não vai poder orar. 1 João 5, 16, 17, presta atenção. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pecado que não é para a morte, você pode orar. Entenderam para que ele fala confessar as vossas culpas uns aos outros? Orai uns pelos outros para que sareis? Pecado que não é de morte. Pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Não digo que ore. Não é para orar. Não é para impor a mão, não é para liberar, se for pecado de morte. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. E agora?
Poderia dar uma lista para você aqui de pecado considerado de morte, pecado não considerado de morte pela Bíblia. Depois eu vou pôr isso lá no blog, mas agora não vai dar tempo. Resumindo, quantos já leram o livro de Levíticos, os livros lá das leis do Senhor? Quando o homem pecava, está escrito na Bíblia lá, quando você cometer tal coisa, pegue um animal assim, assim, uma oferta assim, assim, vá lá, procure o sacerdote, ele vai orar, vai remover a culpa, você vai oferecer um sacrifício pela sua culpa, e você ficará perdoado, pague o que tem que pagar. Quantos já leram isso? Pecado não para a morte. Pecado para a morte não tinha ritual, não tinha sacrifício que desse jeito. Era condenado com a morte. Era condenado com a morte. Adultério. Tinha sacrifício pelo adultério? Não. Pecado de morte, era apedrejado. Bruxaria, feitiçaria, pecado de morte. Assassinato, morte, olho por olho, dente por dente. Haviam outros tipos de pecado que eram estipulados. Você roubou. Quando alguém roubava, o que ele tinha que fazer? Ele era morto? Ele tinha que restituir. Se ele não pudesse restituir, ele tinha que fazer um acordo para a pessoa liberá-lo. E isso está no Velho Testamento, está no Novo Testamento. Não dá tempo de entrar em todo esse assunto aqui. Estou falando para vocês o princípio. Vocês estão entendendo? Há pecado que é para a morte, há pecado que não é para a morte. Por esse pecado de morte, não impõe a sua mão. Se alguém procurar você e dizer, eu prostituí, eu adulterei, você vai orar, pôr a mãozão na cabeça dele e orar? A Bíblia diz que você se contamina com o pecado dele, se você fizer isso. Já não é um em adultério mais, são 2. As mesmas consequências para o adúltero, ela vem para você também. Se alguém vê o seu irmão pecar, pecado que não é para a morte, no outro texto ele fala, corrige, vai lá, tu e ele em secreto. Às vezes teu irmão não foi confessar para você, mas você está vendo que ele está fazendo coisa errada. É para você ignorar? Não. É para você ir falar para todo mundo, está vendo, olha lá o que ele anda fazendo. É isso que a Bíblia manda? Não. O que é para você fazer? Você que tem a retidão no coração, vai a ele. Tu e ele em secreto. Exorta o teu irmão acerca do pecado dele. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Gente, é como se estivesse aceitando Jesus de novo. Ganhaste o teu irmão, mas se ele disser assim, não tem nada a ver, não, vou continuar fazendo. Ou então, não fui eu, não, você se enganou. Eu vi, era você. Não, não era, não. Era alguém parecido comigo. Não era. A Bíblia diz que você vai pegar mais uma testemunha e vai lá falar com ele. Era você, sim. Ó, eu vim aqui com esse irmão para orar por você. Vamos lá, vamos fazer o que tem que fazer, vamos nos consertar. Não, você não tem nada a ver isso aí. Não tem nada a ver, não. E continua fazendo, denegrindo a igreja inteira, porque a pessoa não vai falar, o Joãozinho está fazendo, ele vai dizer, o povo daquela igreja lá anda assim. Os maridos daquela igreja lá são infiéis. Os homens daquela igreja, as mulheres daquela igreja, todos eles são assim. Se é uma moça que anda indecentemente, todas as moças daquela igreja são assim, ó, daquela igreja lá. Vocês estão entendendo, queridos? João 5, 16, 17, então. Guarda bem isso, há pecado para a morte, há pecado que não é para a morte. O que é pecado não para a morte? Em suma,
Pecado que não é para a morte, é o pecado que a pessoa comete sem premeditar. Enquanto ela luta contra o pecado, ela ainda pode cometer pecado. Principalmente se ela é nova, se ela é bebê, se ela é o que a Bíblia chama de filhinhos. Filhinhos, não pequeis. Filhinhos não é para pecar. Mas, se por acaso, porventura, sem querer, sem planejar, você pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Confessa o vosso pecado e deixa, e você alcançará misericórdia. Vocês estão entendendo? Enquanto é filhinho, enquanto ainda está sendo formado, ainda vai cometer pecado. Aquele pecado ainda não vai trazer morte para ele se ele se arrepender, se ele for tratável. Também tem isso, pecado de morte e pecado não para a morte, se é tratável, se não é tratável. A pessoa que deixa tratar, a pessoa que não deixa tratar. Às vezes até foi um adultério, mas a pessoa correu e pediu perdão. Vocês estão entendendo? Porque não é para a morte, porque ela não absorveu. Vocês estão entendendo? Ela não está conivente, ela não tomou a forma. Mas é um tipo de pecado que exige um outro tipo de tratamento, que Deus poupa os irmãos de lidarem com esse pecado. Fica para a liderança lidar. Vocês estão entendendo? Não, mas é que ele está pecando, ele está confessando, ele está arrependido. Sinceramente, então, não é para a morte, porque ele está arrependido. Ele não está assim, eu peco mesmo, eu sou assim mesmo, homem assim mesmo, mulher assim mesmo, jovem assim mesmo, não dá nada. Isso é para a morte, porque o pecado já achou lugar ali. Vocês estão entendendo? Mas ainda que a pessoa fale, eu estou arrependida, eu adulterei, ou sei lá, cometi um assassinato, matei alguém, ora aqui por mim, não é para você se envolver. Você vai falar, não, isso aí eu vou chamar, vamos conversar com o pastor. Não, eu não quero falar com o pastor. Então é para a morte. Não, porque o pastor vai ficar sabendo, vai me tirar do louvor, vai me tirar da dança, vai me tirar do meu chamado. Aí não quero, então é para a morte. Já está contaminando para a morte. Porque se não é para a morte, você vai fazer o que tiver de fazer para livrar do pecado. Se você ainda está assim, não vou falar porque eu vou perder o cargo, porque é para a morte, já está morrendo já, irmão. Já está morrendo já. Ninguém tem que orar por você, não. É você mesmo que tem que se arrepender. Vocês estão entendendo? Eu estou procurando ser mais rápido que eu posso. Estou procurando ser mais rápido do que eu posso. 1 Timóteo 5, 20. Vocês estão anotando aí, gente? Isso aqui leva um tempão, pelo menos anotem, estudem mais. Tá? 1 Timóteo 5, 20. Quanto aos que vivem no pecado, fala, vivem no pecado, vivem na prática do pecado. O que o pastor pode fazer? Repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Mas o pastor pode chamar na presença de todo mundo? Pode. Em último caso, pode. Não precisa ser. Não precisa ser assim, mas em último caso, ele pode. Para que não entre a morte. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Mas glória a Deus que o dom gratuito de Jesus é a vida eterna. Nós temos que buscar
o dom da vida eterna. Quem que é o dom da vida eterna? Jesus em nós, Cristo em nós, esperança da glória. Se Jesus estiver em nós, queridos, o pecado não poderá nos gerar morte em nós. Quem é nascido de Deus não peca. Não peca para morte, não anda na prática do pecado. Vocês estão entendendo a diferença? Não significa que ele já é santo, 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 holy, holy, holy. Não significa. Não significa que ele já não tem mais nada. Significa que ele tem o dom da vida eterna, Jesus Cristo nele. E a Bíblia diz em 1 João 3,9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, não pode pecar, porque é nascido de Deus. Não pode pecar, pecado de morte. Ficou claro isso? E se por acaso ele pecar, filhinho, por acaso você pecar, tende um advogado junto a Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso advogado. Senhor, toma minha... Gente, sabe por que ele está falando que nós precisamos de advogado quando nós pecamos? O que você acha? Por que, Laio, que alguém precisa de advogado? O Laio sabe muito bem por que ele é procurado. Tem uma causa lá na justiça, preciso que você me defenda. Porque o Satanás vai lá nos acusar quando nós pecamos. O Senhor não pode abençoá-lo. O Senhor não pode cumprir as promessas. Toda promessa tem pré-requisito. O Senhor não pode, porque ele está em pecado. Eu tenho legalidade. Mas Jesus Cristo é o nosso advogado. E para Jesus Cristo, nosso advogado, nos defender, nós temos que ter sinceridade no coração. Pecou, meu irmão. Corre pedir perdão. Corre pedir perdão. E o tratamento que foi dado para você, você deve cumprir. Olha o que a Bíblia diz, daqui a pouco já vou encerrar. Se teu irmão pecar contra ti, Mateus 18, 15 em diante. Se teu irmão pecar contra ti, vai e, em particular, fala em particular. Amém? Não precisa expor, não precisa contar para os outros, vai direto nele. Em particular com ele, conversem sobre a falta que ele cometeu, o pecado que ele cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste o teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão e publicano. Vocês entenderam os trâmites? Você viu teu irmão pecar? Tenha a hombridade, o caráter, a sinceridade de falar diretamente com ele. Se você acha que algum irmão está fazendo alguma coisa reprovável, é para ele que você tem que falar. Não é pegar o telefone, você viu, olha, eu fiquei sabendo. Eu não concordo com isso, não. Onde já se viu? Isso é falsidade. Você também está entrando em pecado. Você também está se contaminando com pecados. Tu que acusa teu irmão, comete a mesma coisa, está escrito na Bíblia. Se não fizer da maneira certa, você vai cometer diante de Deus o mesmo pecado. Vai arrumar uma questão para você. Não, eu acho que aquilo que aquele irmãozinho, aquela irmãzinha está fazendo lá não está certo, não. Está fora da Bíblia. Eu não concordo com isso. O que você tem que fazer? Vai até ele. Em secreto. Ninguém precisa saber.
Olha, irmão, isso aí que você anda fazendo, ó, não está correto. Ó, a Bíblia diz assim, assim, assim. Ó, eu amo você, somos um corpo. Não sou melhor que você em nada, mas, olha, por amor, estou te alertando. Vamos orar junto aqui. Ai, ora junto comigo. Me ajuda, vou tentar mudar. Pronto. Agora, não adiantou, você exortou, não adiantou, leva mais um ou duas. É o que está escrito aqui. Isso está no Velho Testamento e está no Novo, gente. Desde o Velho Testamento diz lá, pelo depoimento de uma só pessoa, ninguém será condenado. Não, pastor, o senhor tem que disciplinar, o senhor tem que tirar do louvor, porque eu acho, porque... Não, tem mais testemunha, você está disposto a entrar na questão, encarar frente a frente o teu irmão e tratar essa questão? Ah, não, pastor, resolve. Não, então o pastor não pode fazer nada. Se quem acusou não está disposto a olhar nos olhos do irmão e não fez também aquilo que era para fazer... no secreto, você já foi exortar no secreto? Não, porque não, você tem que falar no secreto. Não resolveu? Chama testemunha. Não resolveu, nem não ouviu você e a testemunha, aí fala, aí você leva o caso para o pastor. Que é a última chance dele. Se ele não ouvir o pastor, não ouvir a igreja, o pastor ainda vai dar a última chance exortando diante de toda a igreja, publicamente. Aí chega a hora de exortar publicamente. Porque já foi no secreto, já foi falado com testemunha, não quis consertar. Aí a Bíblia diz que o pastor chama diante da congregação e fala, não estamos de acordo com isso. Essa pessoa está cometendo algo que nós não aprovamos e publicamente nós estamos deixando isso claro. Ele foi exortado e não quis se consertar. Fala assim, foi exortado e não quis se consertar. E se ele foi exortado e quis se consertar? E se consertou? O pastor tem que expô-lo? Não. Alô? O pastor não tem que expô-lo. Exposição pública é em último caso, depois que foi no secreto, foram as testemunhas, foi diante do pastor, negou, não quer mudar e tal. Aí, em último caso, o pastor chama diante da igreja e exclui. Vocês estão entendendo? Até então, é a palavra de um contra o outro. Aquele que quer levantar uma acusação tem que estar disposto. Tem que estar disposto a olhar cara a cara e falar. E tem que ter prova. E tem que ter prova. Presta atenção, anota aí. 1 Timóteo 5,19. 1 Timóteo 5,19. Mas por quê? Eu estou vendo aquele irmãozinho lá pecar e ele continua tocando lá na frente. Acho que o pastor está fazendo diferença e não sei o quê. Primeiro que você não pode nem falar isso se você não foi no irmãozinho que você está vendo tocar lá na frente e você acha que está em pecado. Primeiro de tudo, você vai ter que ir a ele. Se você tem alinhamento e caminho reto no coração, vai a ele. Todo aquele trâmite. Se não adiantou, aí você vai falar com o pastor. Aí o pastor vai chamar a atenção. Se ele, conforme for o pecado, e conforme for a situação, o pastor vai aplicar a disciplina. O pastor tem as chaves do reino para perdoar e para reter perdão, gente. Está lá em Mateus 18. A quem vocês perdoarem, eu dou a chave do reino para vocês. A quem vocês perdoarem, será perdoado.
A quem vocês retiverem o perdão, será retido. Se o pastor falar, eu não perdoo, não vai estar perdoado, irmão. Aí eu vou lá na outra igreja, lá o outro perdoa. Não vai estar, não. É sério a questão. Por que o irmãozinho está lá no púlpito, lá eu estou vendo, eu acho que ele está errado, e por que o pastor não tirou? Se você acha que ele está errado, vai a ele. Vai a ele. Eu não tenho coragem de ir a ele. Fica quieto. Senão você vai se contaminar. E olha o que a Bíblia diz. 1 Timóteo 5,19. Não aceite acusação contra algum ministro ou líder, a menos que haja no mínimo, duas testemunhas idôneas. Idôneas. Vocês estão entendendo? Porque, gente, eu já vi cada confusão. Eu fico com o coração triste, porque a pessoa está querendo mostrar santidade, está fazendo pior do que o outro que pecou, ele está fazendo tudo o contrário do que a Bíblia manda. Está fofocando, está expondo, está dizendo que a liderança não está fazendo nada, está acusando, mas fazer o que a Bíblia manda fazer, não está indo fazer. Coragem e amor para chegar e exortar, não tem. Mas para ficar falando, denegrindo a imagem do outro, tem. Está errado isso aí, isso embaraça, isso tira do caminho, queridos. Se você sabe que alguém pecou, vai a ele e exorte. Se você sabe que alguém pecou e ainda está tocando e cantando, vai a ele e fala, irmão, se você não se consertar, eu vou ter que levar o caso à testemunha e ao pastor, irmão. Vocês estão entendendo que o pastor não pode fazer nada se não houver esses trâmites? Quantos estão entendendo? Senão qualquer pessoa que chegar e falar de você aí, o pastor já corta você também. Mas a Bíblia diz que não é para ser assim. Você que sabe do pecado do irmão, não o exorta pessoalmente, você está cúmplice do pecado dele. Você que esconde o pecado do irmão, você está contaminado pelo pecado dele. Além de estar contaminado pelo pecado dele, você está colocando a congregação em risco de contaminação. Não, mas é o pastor, é o pastor. É isso que a Bíblia diz aqui, gente? Quem que tem que ir exortar? Se você sabe que o irmão pecou, você. Como que está tocando? Como que está cantando? Como? Porque você não falou nada. Por isso. Vocês estão entendendo? Estamos numa grande classe familiar aqui. Nem o pastor está sabendo. Nem o pastor, mas Deus fala com o pastor. Como que Deus não revelou? Porque você já viu, Deus não precisa revelar nada. Já tem gente sabendo para fazer e cumprir o que a Bíblia manda. Então, o pastor não precisa ter revelação, não. Quantos estão entendendo, gente? É com muito amor que eu estou falando isso. Se não fosse com amor, eu ia falar que Jesus quer prosperar você. Vem aqui que nós vamos besuntar você de óleo. E você vai sair poderoso daqui. Não. Pronto, você vai conseguir, você vai vencer, você. Não. O que adianta, gente? Se tiver tudo desalinhado, sem sinceridade, sem amor, um acusando o outro, mas ninguém sendo tratado do jeito que precisa. Não, olha, isso aí, irmão, eu vou poder te ajudar, vou orar aqui com você, olha, Deus vai te ajudar. Olha, eu estou lutando, mas eu ainda falo palavrão ainda. Quando eu vejo, já falei. Não, irmão, em nome de Jesus, Deus vai te dar domínio próprio, está escrito aqui, chega com a palavra, exorta um ao outro em amor. Ok, pronto.
Pecado que não é para a morte, pecado que a pessoa comete enquanto está tentando se livrar do pecado, enquanto está se aprumando, está crescendo. Agora, a pessoa que está lá conivente, cometendo pecado de morte, e você está sabendo e não faz nada, você está se contaminando. Não adianta querer jogar nas costas do pastor da igreja, não. É você. Tem os trâmites para fazer. Então, a palavra de Deus, ela diz que, desde o Velho Testamento, Paulo repete no Novo. Vou encerrar com esse texto. Deuteronômio 19, do 15 em diante. Uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa de algum crime ou delito. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas idôneas. Idôneas, porque tem muitos textos aqui que não vai dar para ler, de caso que as testemunhas falsas combinaram. Fizeram isso com Jesus, testemunha falsa. Fizeram isso com o Paulo, testemunha falsa. Está na Bíblia lá, a cena do tribunal. Então, a testemunha tem que ser idônea. Você não vai pegar uma pessoa que já tem rixa, mágoa do irmão, vamos lá, testemunha. É agora que eu vou descontar. Porque aquele dia lá, gente, sangue de Jesus tem poder, não pode ser assim, não. Tem que ser em amor, em amor. Quantos entenderam? Aleluia. Se essa cara aí é de quem entendeu, glória a Jesus. Que a exortação na hora que é dada. Quantos querem ter o coração alinhado? Quando você peca, como que você quer ser tratado? Porque nós não somos pecadores tentando ser santo. Nós já somos santos, vencendo o pecado todos os dias. E nessa trajetória, queridos, pode ser que a gente cometa ainda erro. Quem não comete? Quem não cometeu nenhum erro hoje? Levanta a mão aí. Quem não cometeu nenhum erro hoje? Essa semana, esse mês? Não há ninguém que nunca peque, esteja perfeito. Nós lemos aqui todos nós, queridos. Nós temos que começar a falar. Às vezes eu falo com meu marido, ora aí por mim aí, que eu estou braba hoje. Só hoje, aleluia. Tem coisa que deixa a gente indignada, gente. Aí eu falo, já orei, mas não saiu, ora que por mim. Ora que por mim, porque eu não quero coisa ruim no meu coração. Ora aqui, eu estou braba. Entendeu? E pede um para o outro ajuda e vai orar. Não, vai conseguir, vai dar certo, em nome de Jesus. Agora, se for coisa séria, mais séria, pecado, não que não seja sério. Quantos estão entendendo, gente? Vocês entenderam a colocação? Está na Bíblia, não estou inventando nada. Se há coisa para a morte, por que adultério é pecado para a morte? Você não pode orar? Porque implica em a pessoa confessar para o cônjuge. O cônjuge tem o direito de dizer, vou ficar junto, não vou ficar junto mais. Ele tem o direito. Então, isso não é para você resolver. A questão de pecado sexual é pecado de morte. Por quê? Porque tem que desligar a alma, renunciar à contaminação. Quantos estão entendendo, gente? Não é só, tá bom, aleluia, glória a Deus, está perdoado. Não, não é assim. Houve contaminação, houve ligamento de alma, ligação de alma, vai ter que ser cortado. Toda aquela questão que a gente já aprendeu na cura interior libertação. Por isso que não é qualquer pessoa, é um peso que o irmãozinho, a irmãzinha não precisa ter. Tem autoridades eclesiásticas para isso na igreja.
Vocês estão entendendo? E precisa ser feito. Não importa o pecado que você tenha cometido, não saia daqui hoje carregando. Não estamos aqui para condenar você, não. Primeiramente, nós estamos aqui para tratar, queridos. Em último caso, o pastor pode até entregar alguém para Satanás para tratar o pecado. Pode, ele tem autoridade para isso. Mas que não precise chegar nesse ponto. Que aquilo que você cometeu não seja para a morte. Se você esconder o pecado, será para a morte. Pecado escondido é para a morte. Pecado que você sabe que o irmão cometeu e não vai em amor falar com ele, é para a morte dele e tua. Você se contamina porque você não está agindo em amor. É muito sério, por isso Deus está nos alinhando a isso. Batismo de arrependimento. Amém? Não significa que nunca peca, mas quando peca, mergulhe em arrependimento. Senhor, me perdoa, eu não quero mais cometer isso. Pastor, me ajuda, o que eu tenho que fazer, pastor? E muitas vezes também, o mesmo pecado, Deus vai direcionar o pastor a dar tratamento diferenciado, e você não sabe por quê. Porque Deus julga com equidade. Fala equidade. Deus julga com equidade. O julgamento na casa do Senhor do pecado, como diz lá em 1 Coríntios 5, o pecado tem que ser julgado, sim, na igreja, por autoridades eclesiásticas, que vão aplicar a correção. Muitas vezes, 2 irmãos, por exemplo, 2 irmãos cometeram adultério. Não vou cometer, em nome de Jesus, é só, tá? 2 irmãos que cometeram pecado de adultério. E você fica sabendo que um ficou 2 anos afastado, sentado no banco. E o outro ficou nem 1 ano, ele já estava sendo restaurado. O mais carnalzão e sem discernimento, tá vendo? Eu acho que o dízimo daquele lá é maior. Pastor gosta mais dele. Porque o outro ficou 2 anos, porque adulterou. Aquele lá adulterou também, ficou só nem 1 ano. 6 meses. Presta atenção numa coisa, que eu não tenho tempo de ficar explicando. Se o pastor quiser dizer para a pessoa, está perdoado e está restaurado ao ministério agora, ele tem autoridade para isso. Não, mas é que tem... Não. Não, o pastor tem as chaves do reino para perdoar. Ele pode perdoar. Imagina o homem lá na cruz, lá. Senhor, eu pequei, lembra-te de mim. Não, você tem que ficar em disciplina 2 anos. O homem estava morrendo. E muitos outros casos. Mulher, vai, não peque mais, para que não aconteça coisa pior. Perdoados são os seus pecados. Vocês estão entendendo? O pastor, a autoridade eclesiástica, principalmente os apóstolos, eles têm a chave do reino. Agora, para você entender, imagina que aquele que ficou 2 anos, já fazia 3 anos que o Beleza estava em adultério, cantando, pregando, colocando a mão na cabeça de todo mundo. E aí foi descoberto, nem confessou, foi descoberto, ai, eu pequei. E o outro que o pastor deixou 6 meses, sei lá, ele pecou e amanheceu o dia, ele já estava lá, pastor, pelo amor de Deus, pastor, ore por mim, pastor, que eu pequei, pastor. Ore por mim, me ajude a falar com a minha esposa, eu vou ter que encarar o meu pecado. Pastor, eu estou arrependido, eu vou pagar o preço que tiver de pagar, mas eu quero me livrar desse pecado, igual Davi falou.
Senhor, eu quero ser restaurado, não importa o que eu tenho que fazer. Olha lá, está falando mal de você, rei. Deixa eu ir lá e cortar o pescoço dele. O rei falou, deixa ele falar, é verdade. Deus está usando ele para me tratar. Esse queria consertar de verdade. Quando o pastor vai tratar um caso, Deus vai mostrar para ele o coração. Às vezes o mesmo tipo de pecado vai ter tratamento disciplinar diferente. Porque Deus julga com equidade, Ele pega cada caso, cada situação. Vocês estão entendendo, gente? E Ele vai julgar cada caso. Ah, mas equidade é imparcialidade. Se Ele pegar caso a caso, Ele não vai estar julgando. Não, você que pensa. Vai fazer a aula de juízo eterno que você vai aprender mais sobre isso. É leitinho espiritual. Juízo eterno, como tratar pecado agora e como que será na eternidade. O destino. É tempo de nós nos aprumarmos. Senhor, eu vou buscar não pecar. E se eu pecar, sem querer pecar, porque ainda estou em obras, eu vou logo procurar consertar, vou mergulhar em arrependimento das minhas obras mortas. E se você sabe de alguém que pecou, essa semana ainda você vai procurar essa pessoa. E você vai falar com ela em amor. E depois dessa ministração, não mais ouse acusar o seu irmão, se você não tiver coragem de ir falar com ele pessoalmente. Não ouse, porque tu que acusa seu irmão está no mesmo erro, diz a Bíblia, se você não fizer da maneira certa. Quantos estão entendendo? E quando você for exortado no seu pecado, mas eu acho que não é pecado, mas eu fui exortado, seja filho, aceite a correção. Amém? Vocês não estão muito entusiasmados? Glória a Deus, aleluia, mas assim mesmo. Vamos nos colocar em pé. Se você precisa de alinhamento nessa área, precisa de um rompimento para andar nessa palavra, eis aqui o altar para você vir diante dele, sem demora. Senhor, até tentando fazer certo, eu já fiz errado. Eu já acusei sem ir falar com a pessoa primeiro. Eu já escondi o pecado do meu irmão, eu ajudei ele a esconder. Me ajuda a me consertar. Daqui para frente eu aprendi, não vou mais fazer isso. Remove a culpa, Senhor. Remove a culpa